Meu nome é Danilo. Decidi te escrever porque tenho uma história guardada, algo que nunca tive coragem de contar em detalhes para ninguém. Acho que nem eu mesmo entendia direito o que aconteceu até ser adulto. Hoje, com 30 e poucos anos, as peças se encaixam de um jeito que me deixa profundamente incomodado. Tudo começou quando eu tinha uns 7 anos. Meu pai, naquela época, era médico residente. Para quem não sabe como funciona, isso significava que a gente vivia de um lado para o outro. Cada 2 ou 3 anos, um hospital novo, uma cidade nova, uma casa nova. Por causa disso, eu era um garoto bem solitário. Mal dava tempo de fazer um amigo e a gente já estava de mudança de novo. Eu acabava vivendo no meu próprio mundo, com meus carrinhos e bonecos, até que meu pai conseguiu uma vaga que parecia mais estável num hospital maior. Encontramos uma casa para alugar que, para os meus pais, foi como ganhar na loteria. Era um sobrado antigo, numa rua tranquila e bem arborizada, e o aluguel era barato até demais para o tamanho do imóvel. Lembro que eles nem pensaram 2 vezes. A casa era enorme, com um pé direito alto que fazia tudo ecoar, e um piso frio que gelava os pés mesmo nos dias de calor. O melhor para mim era o quintal. Era um espaço gigantesco, com uma parte de cimento liso onde eu podia correr e outra com uma grama meio falhada debaixo de uma mangueira imensa. Mas no fundo do terreno, bem no limite do muro, tinha outra coisa. Uma edícula. Uma construção pequena, de um cômodo só e um banheirinho, toda pintada de branco. A tinta já estava descascando e umas manchas escuras de umidade subiam pelas paredes. Meus pais viram aquilo como uma vantagem, um lugar para guardar a bagunça da mudança. Eu não. Desde o primeiro dia, eu senti algo estranho vindo daquela construção. Uma sensação de que ela não deveria estar ali, ou de que algo ali dentro estava esperando. Nas primeiras semanas, eu passei a maior parte do tempo no quintal. Era o meu refúgio. Mesmo assim, eu evitava o fundo do terreno. Não chegava perto da edícula. Era como se existisse uma linha invisível que eu não queria cruzar. Eu ficava ali brincando com meus bonecos perto da porta da cozinha, sempre de olho naquela construção branca, esperando não sei o quê. Foi numa tarde quente, daquelas abafadas que anunciam chuva, que eu a vi pela primeira vez. Eu estava agachado na terra, cavando um buraco com um galho, e senti que alguém me observava. Não foi um sentimento ruim, só uma certeza. Levantei a cabeça devagar e ela estava lá, sentada no degrau único na frente da porta da edícula, com os joelhos abraçados. Parecia ter uns 13, talvez 14 anos. Tinha o cabelo bem preto, cortado um pouco abaixo das orelhas, e usava um vestido simples, de um tecido que parecia meio antigo. A pele dela era muito pálida. Ela só ficou me olhando em silêncio, com uma expressão que não era nem triste nem curiosa. Era só um olhar parado, fixo. Eu não senti medo, o que é estranho pensando hoje. Eu era tão sozinho que a presença dela foi quase um alívio. Ficamos assim por um tempo até que eu juntei coragem. Oi, ela não respondeu, só inclinou a cabeça um pouco de lado. Eu moro aqui agora, eu disse, apontando para a casa. Sou o Danilo. Eu sei. A voz dela foi baixa, quase um sussurro. Eu sou a Bárbara. A gente começou a passar as tardes juntos, quer dizer, eu brincava e ela observava. Eu mostrava meus carrinhos, contava as histórias que criava para os meus bonecos. Ela raramente falava, mas a companhia bastava. Para uma criança que nunca teve um amigo por mais de alguns meses, aquilo era tudo. Claro que uma hora meus pais iam notar. Minha mãe estava estendendo roupa no varal e me ouviu conversando sozinho. Danilo, com quem você está falando, meu filho? Ela perguntou com um jeito calmo. Com a Bárbara. Respondi sem dar muita importância. Naquela noite ouvi meus pais conversando baixo no quarto deles. Ouvi minha mãe falar, amiga imaginária, e meu pai responder algo como: é normal, Heloísa. Ele vive sozinho. É uma fase. Acho que no fundo eles sentiram pena. E por sentirem pena, me deixaram em paz com a minha nova amiga. Para mim, foi perfeito. Eu não me importava se ela era real ou não. Eu não estava mais sozinho. Com o tempo, a nossa dinâmica mudou. Não era mais só eu brincando enquanto ela assistia. Bárbara começou a sugerir as brincadeiras, e as brincadeiras dela eram repetitivas. Para ser sincero,
Eram sempre as mesmas duas. A primeira era esconde-esconde. A gente começava a correr pelo quintal. Eu contava até 50 com o rosto virado para a mangueira e saía para procurar. Não importava quantas vezes a gente brincasse, ela sempre se escondia no mesmo lugar, dentro da edícula. A porta nunca estava trancada. Eu empurrava a folha de madeira que rangia um pouco e entrava no escuro. O ar lá dentro era gelado, com um cheiro forte de mofo e de terra molhada. Ela estava sempre encolhida num dos cantos em silêncio total. Te achei. Minha voz fazia um eco esquisito ali dentro. Ela me olhava com aqueles olhos parados e dizia toda vez a mesma coisa. É o melhor esconderijo, ninguém nunca me acha aqui. A outra brincadeira era ainda mais estranha. Ela me pedia para cavar. A gente ia para perto da parede da edícula, onde a terra era mais fofa, e ela me dizia para enterrar meus tesouros. Um dia, ela apontou para o meu boneco preferido, um soldadinho de plástico que meu pai tinha me dado. A gente precisa esconder ele, ela disse com uma seriedade que não combinava com a idade dela. Esconder por quê? Perguntei. Para proteger ele, do homem mau. Na minha cabeça de criança, aquilo virou parte do jogo. O tal homem mau era o vilão da nossa história. Então eu cavava um buraco e enterrava o soldadinho. Foi numa dessas vezes, enquanto eu afundava as mãos na terra úmida, que meus dedos tocaram em algo duro e frio. Puxei e vi que era uma presilha de cabelo, de metal, meio enferrujada, de um tipo que eu nunca tinha visto. Mostrei para ela, achando que era dela. Bárbara só olhou para o objeto na minha mão e o rosto dela ficou tão triste, tão para baixo, que eu me senti mal por ter encontrado. Ela não disse nada, só se afastou. Eu guardei a presilha no bolso e nunca mais toquei no assunto. Às vezes, no meio de uma tarde, ela parava tudo o que estava fazendo. Ficava de pé, olhando para o chão de cimento da edícula e se desligava completamente. Parecia que ela via outra coisa ali. Eu tentava chamar, puxar ela de volta para a brincadeira, mas era inútil. Nesses momentos eu sentia um tipo diferente de frio. Não era o frio do piso da casa, era outra coisa. Nossa amizade estava deixando de ser um alívio e começando a virar um segredo pesado. Vivemos naquela casa por quase 2 anos. Foi o período mais longo que já passamos num mesmo lugar. Eu estava começando a me sentir pela primeira vez como se pertencesse a algum canto. A rotina com a Bárbara, por mais estranha que fosse, era a minha normalidade. Até que, numa noite, durante o jantar, meu pai deu a notícia. Tinha recebido uma proposta de cargo efetivo, uma oportunidade daquelas que não dá para recusar. O problema é que era longe. A gente ia ter que se mudar de novo, e dessa vez para muito longe. Na hora senti aquele nó na garganta de sempre, mas dessa vez era diferente. Eu precisava contar para a Bárbara. No dia seguinte fui para o quintal. Ela já estava lá, sentada no degrau da edícula, como sempre. Parecia mais pálida que o normal. Sentei ao lado dela na terra. A gente vai ter que ir embora, eu disse baixo. Meu pai arrumou outro emprego. Ela ficou em silêncio por um longo tempo. Eu achei que ela não ia dizer nada, como fazia às vezes. Mas então ela se virou para mim. O rosto dela não estava só triste. Tinha mudado completamente. Não, ela falou e a voz dela saiu arranhada, diferente. Você não pode ir. De repente ela segurou meu braço. A mão dela estava gelada e tinha uma força que me assustou. Você não pode me deixar aqui, ela repetiu quase gritando. Os olhos dela estavam arregalados, fixos nos meus. Você prometeu que ia proteger. O pânico tomou conta de mim. Aquela não era a minha amiga. Era uma estranha, desesperada. Eu puxei meu braço com força, me livrando do aperto dela, e corri. Corri sem olhar para trás. Entrei em casa batendo a porta e subi para o meu quarto. Foi a primeira vez que eu senti medo de verdade da Bárbara. Um medo paralisante. Passei a última semana trancado dentro de casa. Minha mãe achava que era tristeza pela mudança, e de certa forma era, mas havia mais. Eu tinha medo de voltar ao quintal. No dia em que o caminhão da mudança parou na frente de casa, eu olhei pela janela do meu quarto uma última vez. O quintal parecia vazio e silencioso. A porta da edícula estava fechada. Não havia sinal dela em lugar nenhum. Quando entrei no carro, no meio das caixas, senti um alívio terrível por estar indo embora. Os anos passaram.
A gente se estabeleceu, a vida finalmente ganhou um ritmo normal. Eu cresci, fiz outras amizades, tive outras preocupações. A história da Bárbara foi se acomodando no fundo da minha memória, como um sonho esquisito que a gente tem na infância e do qual só se lembra de fragmentos. A imagem daquele rosto desesperado e o medo que eu senti eram as partes mais nítidas, mas o resto foi se apagando. Até uns 3 anos atrás, eu estava na casa dos meus pais para um almoço de domingo. Minha mãe, Heloísa, estava quieta, mexendo no tablet dela na sala, com uma cara estranha. Danilo, vem ver uma coisa, ela me chamou. A voz dela estava séria. Cheguei perto e ela me mostrou a tela. Era um portal de notícias. A manchete falava sobre uma descoberta horrível numa casa de um bairro residencial tranquilo. Eu reconheci a fachada amarelada da casa na foto no mesmo instante. Era a nossa casa. A notícia dizia que os novos proprietários resolveram demolir a velha edícula do fundo do quintal para construir uma pequena área de lazer. Ao escavarem para fazer a fundação, encontraram ossos humanos. Meu estômago revirou. Minha mãe continuou lendo em voz alta. A perícia inicial indicava que os ossos estavam ali há quase 25 anos. Eram de uma garota, uma adolescente, a filha dos proprietários originais, que tinha sido dada como desaparecida na época. O caso, que estava arquivado, foi reaberto e a suspeita principal recaía sobre um tio da moça, que frequentava a casa e sumiu pouco tempo depois dela. Naquele momento foi como se o som de tudo tivesse sumido. Todas as memórias, antes confusas e embaçadas, voltaram com uma clareza que me deixou sem ar. Naquele instante, tudo fez um sentido terrível. A edícula, o esconderijo perfeito onde ninguém nunca achava. O homem mau do qual ela queria proteger meus brinquedos. O ato de enterrar coisas no exato local onde ela foi encontrada. O rosto dela sempre tão pálido, a tristeza constante no olhar. E o desespero final, o pedido para que eu não a deixasse ali. Ela não estava com medo de ficar sozinha. Ela estava com medo de que, com a minha partida, a última chance de ser encontrada fosse embora para sempre. Minhas pernas ficaram bambas e eu tive que sentar. Contei tudo para a minha mãe, pela primeira vez. As brincadeiras, as frases, o pavor dela no último dia. Vi o rosto da minha mãe perder a cor enquanto ela entendia que a amiga imaginária do filho dela era, na verdade, um pedido de socorro vindo do lugar onde ela foi enterrada. Hoje eu entendo que eu era só uma criança, não tinha como eu saber, mas esse entendimento não alivia o peso que eu carrego. Bárbara não estava brincando comigo. Ela estava me mostrando da única forma que conseguia o que tinha acontecido com ela, e eu, no fim, com medo, fugi. Em algum lugar, numa caixa de coisas velhas da minha infância, aquela presilha de metal enferrujada ainda deve estar guardada. A prova física de uma amizade que, na verdade, era o reflexo de uma tragédia. O fantasma que me assombra não é o de Bárbara, é a lembrança do que eu não fui capaz de compreender. Antes de irmos para o próximo relato, verifique se você já está inscrito aqui no canal e se já ativou o sino de notificação para receber as próximas histórias. Aprecio sua companhia e seu apoio faz toda a diferença. Bem, vamos continuar. Meu nome é Eduardo, e isso aconteceu quando eu tinha 17 anos. Tudo começou numa noite de sábado, uma daquelas noites quentes e abafadas que parecem prensar a gente. O clima dentro de casa estava igual. Eu tinha tido uma discussão feia com meu pai, mais uma sobre futuro, sobre ser alguém na vida. Aquela conversa de sempre que começava com um sermão e terminava com a porta do meu quarto batendo. Eu me sentia sufocado, não só pelo calor, mas pela sensação de que eu estava preso ali. A única coisa que eu queria era respirar. Peguei o celular, um trocado que tinha na gaveta, e saí sem fazer barulho. O portão fez um rangido baixo que pareceu um grito no silêncio da rua. Lá fora, o ar era o mesmo, pesado, mas pelo menos era o ar da rua. Fiquei um tempo parado no meio-fio, sem rumo, só chutando uma pedrinha. Foi quando o Fábio me mandou uma mensagem, como se tivesse adivinhado. Ele morava a umas 2 ruas de distância.
Em menos de 5 minutos ele apareceu na esquina com aquele jeito de quem não tem nenhuma preocupação no mundo. Ele já sabia, só de olhar para a minha cara, que a coisa em casa tinha azedado. Não precisou perguntar nada, só deu um toque no meu ombro e falou pra gente ir no boteco do seu Zé comprar uma cerveja para relaxar. Eu não bebia muito, mas naquela noite eu só concordei. Qualquer coisa era melhor do que voltar para casa. Compramos uma daquelas garrafas grandes de 1 litro e um maço de cigarros. O plano era achar um lugar tranquilo para sentar e conversar, deixar a hora passar. E foi o Fábio quem deu a ideia que mudaria tudo. Ele apontou para o alto do morro, para a parte mais isolada do nosso bairro, onde as ruas mal tinham iluminação. Um lugar perfeito, segundo ele, para ficar em paz. Nosso bairro é todo construído num morro cheio de subidas e descidas, um labirinto de vielas e ruas sem saída. Para chegar onde o Fábio queria, a gente precisava pegar a ladeira mais íngreme de todas, uma rua de paralelepípedos gastos que quase ninguém usava à noite. A iluminação pública ali era uma piada. Um poste funcionava, 2 não. A gente caminhava por trechos de escuridão quase total, ouvindo só o som dos nossos próprios passos e o latido eventual de um cachorro solitário respondido por outro bem longe. Chegamos no topo. Era uma esquina morta, onde a rua terminava num muro de arrimo com vista para uma parte grande do bairro lá embaixo. As luzes das casas pareciam um tapete de estrelas caídas. Era um lugar feio de dia, cheio de mato e entulho, mas à noite tinha essa beleza estranha. Sentamos na mureta, abrimos a cerveja e o Fábio acendeu um cigarro, me oferecendo um em seguida. Ele começou a falar de festa, de umas garotas que tinha conhecido, tentando me animar. Eu respondia com a cabeça, dava umas tragadas, um gole na garrafa, mas meus pensamentos ainda estavam na briga com meu pai. O silêncio se instalou por um tempo, não um silêncio ruim, só um silêncio. Foi quando o Fábio, olhando para as casas lá embaixo, quebrou o gelo. "Tá vendo aquela casa ali?" Ele disse, apontando com o queixo para um sobrado de pintura desbotada, quase um creme, com as janelas parecendo olhos vazios. "O povo diz que ali é esquisito, que de vez em quando vem gente na janela, mesmo a casa estando vazia há anos." Eu dei de ombros. História de bairro sempre tem, todo lugar tem sua casa mal assombrada. Estava prestes a fazer uma piada quando meus olhos focaram em outra coisa. Lá embaixo, no pé da ladeira que a gente tinha acabado de subir, uma pessoa caminhava. Fiz um sinal para o Fábio, que olhou também. De início não demos muita bola. Podia ser qualquer um voltando do trabalho. Mas a figura subia a ladeira num ritmo que era esquisito. Sem pressa, mas sem pausa. Sempre no mesmo passo. E conforme se aproximava, a gente conseguia distinguir melhor. Era uma mulher, sozinha. A essa hora, naquela rua. E então, um som começou a chegar até nós. Um som que não combinava nada com aquele lugar. O barulho de saltos batendo nos paralelepípedos. O som dos saltos ficou mais nítido, ecoando de um jeito estranho entre as casas silenciosas. Ela passou por um trecho iluminado por um poste e pudemos ver que estava toda de preto, um vestido simples, mas que parecia denso, como se engolisse a pouca luz. O cabelo era escuro e comprido, caindo sobre o rosto e os ombros, e por mais que a gente tentasse, não dava para ver um traço sequer do rosto dela. Quando ela passou a uns 3 metros de nós, o instinto falou mais alto. Eu murmurei um "boa noite", mais por nervosismo do que por educação. "Boa noite", o Fábio repetiu um pouco mais alto. Nenhuma resposta. Ela continuou subindo, o ritmo dos passos sem alterar, e passou ao nosso lado como se fôssemos parte do muro. Olhamos um para o outro com aquela cara de "quem essa mulher pensa que é?" A gente já ia comentar da falta de educação dela quando de repente os passos pararam. Ela tinha andado só um pouco além de nós, sem se virar completamente, apenas inclinando a cabeça na nossa direção. A voz dela soou no ar parado. Era uma voz limpa, sem sotaque, sem emoção, quase polida demais para aquele lugar. "Vocês têm fogo?" Fábio, sempre mais despachado, se levantou meio de supetão. "Tenho sim, peraí." Ele se aproximou, tirando o isqueiro do bolso. A mulher estendeu a mão com um cigarro entre os dedos, um daqueles mais longos e finos que quase não se vê mais. Quando a chama do isqueiro subiu por um instante, a chama iluminou o rosto dela.
E aqui, Dom, as coisas ficam difíceis de explicar. Eu vi. Eu tenho certeza que vi o rosto dela. Mas no momento seguinte, eu não conseguia me lembrar de nada. Não era um rosto feio, nem bonito, nem deformado. Era um vazio na minha memória, um borrão, como uma foto que o cérebro se recusasse a carregar. A única coisa que ficou gravada foram os anéis nos dedos dela. Formas geométricas estranhas que pareceram brilhar com a luz do fogo. Ela deu uma tragada longa e soltou a fumaça lentamente. Então, virou-se um pouco mais para nós, o rosto de novo coberto pela sombra e pelo cabelo. "Acho que cheguei antes", ela disse com a mesma voz calma. "Vocês não deveriam estar aqui." Eu e Fábio nos entreolhamos sem entender nada. Antes para quê? Quem era ela? "A gente já tá de saída, moça", respondeu Fábio com uma risada nervosa, tentando quebrar o clima. "Só estamos terminando a cerveja." Foi minha vez de tentar ser casual. Peguei a garrafa de cerveja no chão para mostrar, para reforçar a ideia de que estávamos indo embora. Mas no instante em que meus dedos tocaram o vidro, um frio absurdo, um frio que doía, subiu pelo meu braço. Não era um gelado de bebida, era um frio diferente, que parecia sugar o calor da minha pele. A garrafa, que estava em temperatura ambiente, ficou coberta por uma camada branca e espessa de geada na minha mão. Olhei para aquilo, chocado. Por puro reflexo, levei a garrafa à boca. O líquido estava tão gelado que queimou minha língua, e a garrafa, que eu tinha certeza que estava quase no fim, parecia cheia de novo. "Que foi, Eduardo?" Fábio perguntou, vendo minha cara de espanto. Não consegui responder. Ele pegou a garrafa da minha mão e recuou com o susto do frio. Deu um gole também, e os olhos dele se arregalaram. Ele me encarou procurando uma explicação que eu não tinha. Nervoso, ele me pediu um cigarro. "Acabou", eu disse, a voz saindo fraca. "A gente fumou os últimos. Vê aí de novo, na moral." Ele insistiu, a voz um pouco trêmula. Para não discutir, peguei o maço amassado do bolso. E lá dentro, perfeitamente alinhados, estavam 2 cigarros. Exatamente 2. Meu estômago revirou. Sem falar nada, entreguei um a ele e coloquei o outro na minha boca. A mulher observava tudo imóvel. "Vão embora", ela disse, e agora a voz tinha um peso, uma ordem que não dava para ignorar. "Hoje não é uma boa noite para ficar na rua." Dito isso, ela se virou e continuou seu caminho subindo o resto da ladeira. Assim que ela se afastou um pouco, o som dos seus saltos parecendo se distanciar, eu tentei acender meu cigarro. A chama do isqueiro tocou a ponta e, num piscar de olhos, o cigarro inteiro, do papel ao filtro, virou uma cinza fina que se desmanchou no ar antes mesmo de cair no chão. Ficamos parados, eu com o isqueiro ainda aceso na mão, olhando para meus dedos vazios. Fábio, com o cigarro intacto nos lábios, estava pálido, a respiração presa na garganta. A gente não estava entendendo mais nada. O som dos saltos dela foi diminuindo até sumir por completo. O que ficou no lugar foi um silêncio denso, pesado, que parecia pressionar os ouvidos. O som normal da noite, os grilos, o vento baixo, tudo tinha desaparecido. Só existia aquele vácuo. Eu olhei para o Fábio. O rosto dele, sempre tão cheio de piada, estava pálido, a boca entreaberta. O cigarro que eu tinha dado a ele caiu dos seus lábios e rolou pelo chão sem que ele percebesse. "Você..." Ele começou a falar, a voz era um fiapo. "Você viu o que eu vi?" Eu só consegui balançar a cabeça afirmando. Não tinha palavra para descrever. A gente ficou ali, paralisado, por uns 10, talvez 15 segundos que pareceram uma eternidade. A mente tentava processar o frio, a cerveja, os cigarros, o rosto em branco, a cinza. Era demais. Nada mais fazia sentido. E então o silêncio foi quebrado. Não foi um barulho, foi uma explosão de latidos. Começou com um cão, um latido agudo, desesperado, vindo de um quintal lá de baixo. Em seguida, um segundo respondeu, depois um terceiro, e em menos de 1 minuto era como se todos os cachorros do bairro tivessem entrado em pânico ao mesmo tempo. Não era o latido de briga, de quem vê outro cão na rua. Era um latido de puro pavor. Uma lataria de pavor que subia o morro e envolvia a gente. Aquilo foi o estalo. A voz da mulher ecoou na minha cabeça. Hoje não é uma boa noite para ficar na rua. O medo que a gente sentia dela se transformou em outra coisa.
um pavor do motivo pelo qual ela nos mandou embora. O que estava vindo? O que fazia todos os cachorros gritarem daquele jeito? Não combinamos nada, não falamos vamos, nossos corpos decidiram por nós. Num movimento só, a gente se virou e começou a correr. Correr de um jeito que eu nunca corri na vida. Descemos a ladeira tropeçando nos paralelepípedos, o ar queimando os pulmões, sem coragem nenhuma de olhar para trás. O som dos latidos parecia nos perseguir, nos empurrar para longe dali. Cada passo era um martelo de pânico, a certeza de que alguma coisa terrível estava acontecendo bem nas nossas costas. A gente só parou quando chegou na avenida principal, a rua do comércio, mais iluminada e movimentada. Apoiamos as mãos nos joelhos, tentando puxar o ar, com o coração batendo na garganta. E foi ali, ofegantes, que percebemos. O silêncio tinha voltado. Tão rápido quanto começou, o coro de latidos cessou por completo. O morro atrás de nós estava escuro e quieto de novo. Uma quietude que, de alguma forma, era ainda mais assustadora. A gente não falou quase nada no caminho de volta. O que se fala depois de uma coisa daquelas? Qualquer palavra parecia pequena, inútil. Nos separamos na esquina da minha rua com um aceno de cabeça. Cheguei em casa e entrei com o mesmo cuidado com que saí, mas a adrenalina tinha varrido todo o cansaço e a raiva de antes. A briga com meu pai parecia uma besteira de outra vida. Deitei na cama e fiquei olhando para o teto. A imagem daquele rosto sem rosto e do cigarro virando pó piscando na minha mente até o dia clarear. Acordei com a minha mãe abrindo a porta do quarto. Ela tinha ido na padaria e voltou com o pão e com a notícia, tudo junto. A vizinhança inteira só falava disso. Deus me livre, Eduardo, ela disse se benzendo. Passou a noite inteira de viatura subindo e descendo o morro. Diz que mataram um homem. Meu corpo ficou rígido, sentei na cama na mesma hora. Mataram onde, mãe? Perguntei, a voz já sabendo a resposta que não queria ouvir. Bem lá em cima, filho, na frente daquela casa de esquina, a do muro alto, sabe? Aquela que o povo diz que é esquisita, diz que foi uma rajada, um acerto de contas. Eram umas 3:30 da manhã por aí. Uma barbaridade, 3:30. Olhei para o relógio na parede, lembrei do Fábio olhando a hora no celular pouco antes da gente subir. Eram quase 3 horas. A frase da mulher estalou na minha cabeça, clara como um trovão. Acho que cheguei antes. Ela não estava falando da gente. Ela tinha um compromisso. E a gente estava sentado bem no lugar do encontro. Passei o dia todo com isso martelando na cabeça. No fim da tarde encontrei o Fábio na rua. Eu precisava falar. Precisava que ele confirmasse a loucura toda. Mas quando toquei no assunto, ele desviou o olhar. Cara, sei lá, ele disse chutando uma latinha no chão. A gente bebeu, tava no escuro. A cabeça prega peça, né? Foi uma brisa errada, só isso. Mas eu vi nos olhos dele. Ele sabia. Ele se lembrava do frio que queimava, do cigarro que virou fantasma. Mas o medo dele era uma parede, e a única saída que encontrou foi fingir que nunca houve nada ali. Depois daquele dia, nossa amizade foi se esfarelando. Acho que o peso daquela noite, aquela coisa que a gente não comentava, foi demais para a amizade aguentar. Até hoje, Dom, eu não sei o que era aquilo. Se era a morte em pessoa, que por algum motivo nos deu um aviso, ou se era um anjo, um protetor. O que eu sei é que aquela noite me marcou. Desenvolvi um tipo de instinto, uma sensibilidade estranha para lugares e situações perigosas. Uma voz lá no fundo que me diz quando é hora de ir embora. É um fardo, na verdade. É a lembrança constante de que, por um espaço de minutos, eu e meu amigo sentamos para tomar uma cerveja no lugar onde a morte tinha um compromisso marcado. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Existe uma história, um peso, que eu carrego há mais de 20 anos. Nunca contei isso a ninguém da minha vida atual, nem a minha esposa. Na época, eu era outra pessoa. Meu nome era Frei Augusto. Eu tinha 25 anos recém-saído do seminário e achava que entendia alguma coisa sobre fé e o mundo. A verdade, Dom, é que eu estava oco por dentro. Cumpria os ritos,
Rezava as horas canônicas, mas sentia que estava apenas seguindo um roteiro. Havia um silêncio desconfortável onde Deus deveria estar. E eu queria, mais do que tudo, ouvir alguma coisa, qualquer coisa. Foi por isso que me ofereci para uma missão. A diocese precisava de 2 frades para uma viagem a pé, para atender um punhado de vilarejos esquecidos no interior, lugares onde o padre só aparecia 1 ou 2 vezes por ano. Fui designado para ir com Frei Matias, um homem que já beirava os 60, de poucas palavras e com uma fé que parecia um trabalho, uma coisa burocrática. Para ele, era um trabalho a ser feito. Para mim, era a última chance de encontrar um sentido naquilo tudo. A jornada era dura. Andávamos desde o nascer do sol por estradinhas de terra vermelha que grudava na barra da batina. O calor era constante e o único som por quilômetros era o canto das cigarras, uma vibração que parecia vir da própria terra. No segundo dia, nossa água estava no fim. Vimos uma casinha simples, com paredes caiadas e um pequeno quintal de terra batida. Um senhor de idade, com a pele curtida de sol, estava sentado num banco na varanda. Pedimos um pouco de água. Ele nos atendeu prontamente, trazendo uma caneca de alumínio cheia de uma água fria, tirada de um filtro de barro. Frei Matias explicou nosso destino. Estamos a caminho do povoado de Santa Rita para a celebração da padroeira. O velho nos olhou estreitando os olhos. Vão cortar caminho pelo morro? Ele perguntou, a voz meio arrastada. Frei Matias olhou um mapa amarelado e concordou com a cabeça. Sim, parece o trajeto mais curto. O homem ficou em silêncio por um instante, olhando para o alto da serra que se desenhava contra o céu. Aquele lugar, ele começou hesitante. O povo antigo chama de Morro do Choro. Não é bom atalhar por lá. Tem coisa ali que não gosta de prece. É uma mágoa antiga, que mora na pedra. Frei Matias deu um sorriso contido, quase paternal. Agradecemos a preocupação, meu filho, mas a nossa fé nos protege de qualquer superstição. Eu apenas concordei com a cabeça, talvez até com um pouco de arrogância. Quem era aquele homem para nos ensinar sobre os mistérios do mundo? Nós éramos os servos de Deus. O erro, Dom, o erro terrível já começava ali. Nós ignoramos o aviso, claro. Era nosso dever. A subida do morro era mais difícil do que parecia. Um caminho estreito espremido entre pedras e uma vegetação mais densa, cheia de espinhos. Lembro de ter notado uma coisa. O barulho das cigarras tinha sumido. Não se ouvia pássaros, nada. Apenas o som do vento passando por entre as rochas, um assobio baixo e constante. E foi então que nós ouvimos. Era o choro de um bebê. Um choro claro, forte, ecoando pela encosta. Vinha de algum lugar acima de nós, no meio do arvoredo. Nos olhamos por um segundo. A primeira coisa que pensamos, a mais lógica, foi que alguma moça da região tinha abandonado o filho ali para morrer. Uma tragédia, infelizmente comum naqueles lugares isolados. Começamos a procurar, chamando, nos enfiando no meio do mato. Meu coração batia de um jeito esquisito. Uma mistura de pena e uma outra coisa. Uma agitação que eu não entendia. E fui eu quem o encontrou. Estava deitado num buraco fundo numa rocha grande, como se fosse um ninho. Eu nunca vi uma criança tão bonita. Tinha a pele muito clara, cabelos bem pretos e lisos colados na testa. Quando me aproximei, ele abriu os olhos. Eram de um azul tão escuro que pareciam violeta. E pareciam velhos. Pareciam saber das coisas. Não eram olhos de um recém-nascido. Frei Matias o pegou nos braços com cuidado, tentando acalmá-lo. Calma, meu anjo, estamos aqui. Começamos a descer, mas depois de poucos passos, Frei Matias parou, o rosto vermelho de esforço. Nossa Senhora, esse menino, ele pesa demais. Tentei pegá-lo e era verdade. Era um peso absurdo, um peso vivo, como se estivéssemos carregando uma bigorna, não uma criança. Sozinho, era impossível. Com muito custo, decidimos colocá-lo de volta no chão, na mesma cavidade de rocha onde o encontramos. No instante em que ele tocou a terra, uma nascente de água limpa brotou ao lado dele. E um cheiro fortíssimo de rosas tomou o ar, tão denso que chegava a enjoar. Foi quando a voz veio. Ela não saiu da boca do menino que estava imóvel. A voz soou direto dentro da minha cabeça, clara como um sino.
Esta água lavará as enfermidades do meu povo. Vão e curem os necessitados. O que aliviarem na terra será aliviado no céu. Eu e Frei Matias caímos de joelhos. Diante de nós, a pele do menino começou a enrijecer, a perder a cor, a se transformar na textura lisa e fria da pedra molhada. Os traços, porém, permaneceram perfeitos. Em instantes, o que tínhamos ali era uma estátua de um bebê, como se o melhor escultor do mundo a tivesse feito. Eu chorei. Chorei de pura gratidão. O vazio, o silêncio, tudo tinha acabado. Deus havia falado comigo. Eu tinha a minha prova. Carregar a estátua do menino morro abaixo foi uma provação. Ela pesava de um jeito que não fazia sentido. Um peso denso, de chumbo, que parecia aumentar ou diminuir conforme nossa própria fé no milagre vacilava. Levamos o resto do dia nos revezando, sentindo os ombros e as costas reclamarem a cada passo. Mas, para nós, aquilo era uma espécie de penitência sagrada. Estávamos transportando uma relíquia, a prova de que Deus tinha agido ali. Chegamos ao povoado de Santa Rita ao entardecer. Era um lugar humilde, umas 30 casas espalhadas por uma rua de terra, uma capela pequena com a pintura das paredes já descascada pelo tempo. As pessoas nos receberam com uma mistura de curiosidade e desconfiança. Mas quando Frei Matias, com um fervor na voz que eu nunca tinha visto, contou a história do milagre no Morro do Choro e mostrou a estátua, o clima mudou. Eles se aglomeraram maravilhados, tocavam a pedra lisa, faziam o sinal da cruz. Havia uma fome de esperança nos olhos daquela gente. Instalamos o menino de pedra no altar simples da capela e no dia seguinte organizamos uma pequena comitiva para buscar mais água da fonte. Enchemos 2 grandes cântaros de barro e despejamos tudo em um filtro, também de barro, que ficava na sacristia. A primeira a pedir pela cura foi uma senhora chamada Sheila. Ela era cega desde que se lembrava e seus olhos eram 2 bolas brancas, foscas. Frei Matias lhe serviu um copo d'água com uma solenidade que eu nunca tinha visto nele. Ela bebeu com fé, rezando baixinho. No outro dia, ela entrou na capela aos gritos. Eu estou vendo, Frei, eu vejo a luz. Corremos até ela. Seus olhos estavam diferentes, de fato. A parte embaçada sumiu, dando lugar a um branco liso, polido como mármore, sem íris ou pupila. Era horrível de se ver, mas ela estava em êxtase. Eles estão por toda parte, ela sussurrava, olhando para os cantos vazios do teto. Os anjos são feitos de luz e de pedra. A família dela chorava de alegria. Sentia a boca secar. Aquilo não me parecia certo. Depois dela veio um lavrador, o Bento, que tinha uma úlcera na perna que nunca sarava, uma ferida feia que manchava as calças dele. Lavamos o local com a água benta e ele bebeu um copo. Na manhã seguinte, a ferida tinha desaparecido. No lugar, a pele era perfeitamente lisa, sem um pelo, sem um poro, com um brilho pálido e frio. Ficou boa que nem pele de santo. Ele comemorava dando tapinhas no local. O som era estranho, um baque surdo, como se ele estivesse batendo em madeira. Frei Matias estava radiante. Você está vendo, Augusto? É a glória de Deus se manifestando sem barreiras. Mas eu não conseguia compartilhar da alegria dele. As curas eram perfeitas demais, limpas demais. Não pareciam milagres, pareciam correções. Como um artesão que alisa tanto uma madeira que ela perde os veios, a textura, a vida e aquele cheiro enjoativo de rosas. Agora parecia emanar das próprias pessoas que tinham sido curadas. Eu rezei naquela noite, pedindo a Deus que tirasse aquela dúvida do meu coração. Mas o silêncio que recebi de volta era o mesmo de antes. Em menos de uma semana, a vida em Santa Rita se transformou. O som das conversas nas varandas, das crianças correndo na rua de terra, tudo isso desapareceu. A rotina do vilarejo inteiro passou a girar em torno da capela. Os curados, que já passavam de uma dúzia, não voltaram para suas roças ou seus afazeres. Passavam o dia inteiro ali, em uma vigília silenciosa. Varriam o chão com uma lentidão metódica, lustravam a estátua do menino com uma devoção que arrepiava. Às vezes começavam a cantarolar todos juntos, uma melodia sem palavras, um zumbido baixo e constante que parecia vibrar nas paredes. Seus rostos tinham uma paz que não era humana. Era a paz de uma paisagem, de uma rocha.
Eles se tornaram os guardiões da fonte e da estátua. E a devoção deles era possessiva. Eles me observavam, meus movimentos, minhas hesitações. Eu não tinha bebido da água, e eles sabiam. Um dia tentei argumentar com Frei Matias. Matias, olhe para eles, eu disse a voz baixa, urgente. Não há alegria aqui, não há vida. Eles foram esvaziados. Ele me olhou com uma calma terrível. Seus olhos, eu notei naquele momento, também pareciam ter perdido um pouco da cor. Estavam mais pálidos. Ele também bebia da água todos os dias. Você chama de vazio, Augusto. Eu chamo de ordem, de perfeição. Eles foram libertados das paixões inúteis, das dores do corpo, do barulho do pecado. Estão em paz. Uma paz que sua fé pequena e barulhenta não consegue compreender. A palavra barulhenta me atingiu como uma pedra. Ele se virou e me deixou sozinho no meio da capela, sob o olhar sereno e vazio de uma dúzia de ex-pessoas. O ponto de ruptura veio quando um tropeiro que passava por ali a cada 2 meses para vender fumo e ferramentas chegou ao vilarejo. Ele chamou em frente à primeira casa e ninguém respondeu. Tentou na segunda, na terceira. Silêncio. Santa Rita estava em casa, mas era como uma aldeia fantasma. Eu o vi da janela da pequena casa paroquial. Vi os rostos nas janelas das outras casas, todos olhando para o forasteiro, sem expressão, apenas olhando. O homem, um sujeito grande e acostumado à vida dura, sentiu o peso daqueles olhares. Ele montou em sua mula e foi embora apressado, sem nunca olhar para trás. Foi ali, vendo aquele homem fugir, que eu finalmente entendi tudo. Não era um milagre, era uma colheita, uma praga silenciosa que não apodrecia a carne, mas petrificava a alma. A entidade na pedra não curava ninguém. Ela trocava a humanidade imperfeita das pessoas por aquela ordem vazia, por aquela paz de cemitério. Ela estava refazendo aquele povo à sua própria imagem. E eu, na minha arrogância, na minha busca egoísta por um sinal, tinha sido o sacerdote que abençoou a praga. Eu tinha aberto o portão e entregado o rebanho. Aquele horror tinha a minha digital em cada detalhe. A culpa caiu sobre mim, fria e pesada como a própria estátua no altar. Eu tinha que fazer alguma coisa. Fugir não era uma opção. A culpa me caçaria por onde eu fosse. A única penitência possível era destruir a causa de tudo aquilo. Destruir o menino de pedra. Esperei até o meio da noite, quando o silêncio no vilarejo era absoluto, pesado. Nos fundos da capela, encontrei o que precisava. Uma marreta de cabo curto, pesada e enferrujada. O metal frio nas minhas mãos me deu uma coragem que não era minha. Entrei na capela. O ar lá dentro estava gelado e com um cheiro denso daquele perfume sufocante de rosas e um cheiro de terra molhada. A luz fraca da lua que entrava por uma fresta na janela, a estátua no altar parecia brilhar. Por um instante tive a visão daquele bebê de olhos antigos me observando. Ergui a marreta acima da minha cabeça, reunindo toda a força que me restava. Meu alvo era a cabeça perfeitamente esculpida daquela coisa. Quando o golpe estava prestes a descer, uma mão segurou meu pulso. A força era de uma coisa que não era humana. Meu braço ficou paralisado. Olhei para o lado. Era Bento, o lavrador. Seu rosto era uma máscara inexpressiva, e sua pele, com aspecto de porcelana, parecia refletir a luz da lua. Atrás dele, saindo das sombras, estavam os outros. Dona Sheila com seus olhos brancos e videntes, a menina que zumbia, todos eles, movendo-se em uma sincronia silenciosa e terrível. Frei Matias passou por entre eles e parou na minha frente. Seu rosto era a imagem da serenidade. Não se destrói a perfeição, Augusto, ele disse. E a voz dele estava mudada. Era a sua voz, e por baixo dela, a mesma voz que ouvimos no morro, como se fosse uma só voz. Você nos trouxe a paz, mas sua alma ainda faz muito barulho. Ela precisa de silêncio. Eles me seguraram, não com violência, mas com a eficiência calma de quem arruma um objeto no lugar. Bento forçou minha boca a se abrir. Matias pegou uma caneca da água do filtro e a derramou na minha garganta. O líquido era frio como gelo derretido e tinha gosto de pedra. O frio se espalhou pelos meus braços, minhas pernas, mas o terror, a minha humanidade barulhenta, lutou. Em um último ato de pânico,
Quando Bento afrouxou o aperto para pegar a caneca de volta, eu me debati com uma força que não era minha e corri. Corri sem olhar para trás, ouvindo não seus passos, mas um silêncio pesado que me caçava. Corri sentindo metade do meu corpo já dormente, quieto, enquanto a outra metade queimava de pavor. Eu escapei de Santa Rita, mas uma parte de mim ficou lá, petrificada no altar da minha própria arrogância. Tenho uma vida, uma esposa que não sabe que dorme com um homem pela metade, e carrego um silêncio gelado dentro de mim que reza todos os dias para que ninguém nunca o escute. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado. Lanço vídeos novos por aqui todos os dias e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar.